Olá, boa tarde. José Ramalho, não sei se me estás a escutar em perfeitas condições e a ver-me também em perfeitas condições. Eu a ti estou-te a ver muito bem. Também Estás-me a ouvir? muito bem, Fox. Está, perfeito. Antes de mais, queria agradecer a tua participação e a tua presença aqui nesta conversa do Estrategizando e dizer que é para nós um prazer enorme ter-te por cá, principalmente porque temos contado sempre com os teus préstimos relativamente aos projetos que temos vindo a desenvolver, nomeadamente na área da comunicação também, e tu, sendo um especialista na área da sustentabilidade e da mobilidade urbana sustentável, e estando a fazer um doutoramento nessa área, decidimos chamar-te, no fundo, e passares por cá para partilhares connosco parte da tua experiência, daquilo que tens feito, que consideramos que é bastante relevante e muito interessante para todos nós. Por isso, começava por perguntar, precisamente por esta questão óbvia que tem que ver com o título desta nossa conversa: Mobilidade Urbana Sustentável. Haverá uma forma mais simples de transmitirmos este conceito? Bem, quero em primeiro lugar agradecer ao Estrategizando e a ti e aos jovens e a toda a equipa do Estrategizando, porque é um orgulho poder participar há uns anos desta parte convosco, não é? Este nome tem a ver com o facto da mobilidade acontecer na cidade e decorrer de uma forma sustentável, ou seja, de uma forma simples. Se nós deslocarmos de um ponto A para um ponto B e se utilizarmos o nosso veículo automóvel, nós estamos a ter um comportamento que vai ao encontro das nossas necessidades, que é deslocar-se de um ponto para o outro, mas não estamos a contribuir para a qualidade, por exemplo, do ambiente nessa cidade. Sustentável tem a ver com isso mesmo. Ou seja, hoje nós sabemos que as cidades ocupam um lugar central nas sociedades contemporâneas, ou seja, alguns estudos mais recentes nos indicam que em 2030, e não só, vimos hoje já que as cidades ocupam um lugar muito, muito importante, e por exemplo em Portugal nós estamos, a população está muito mais próxima, está muito mais em maior número a viver nas cidades do que no interior. E, portanto, as cidades, elas querem-se urbanas e também sustentável. E diz-me uma coisa, eu tenho ouvido alguns termos e que me tem também causado alguma confusão, e presumo que a muita gente também faça confusão. Será que nós estamos a falar da mesma coisa quando nos referimos à cidade das crianças, cidades sustentáveis, as cidades inteligentes, a cidade dos 15 minutos? Qual é o conceito que está aqui por detrás destas cidades todas, se é que eu assim poderia dizer? Ainda bem que falas nesses termos. Porquê? Porque nos últimos anos têm vindo várias tendências no âmbito da literatura, no âmbito da academia, e não só, mas também emanadas da União Europeia, com várias dinâmicas. Ou seja, a cidade das crianças, por exemplo, é um conceito que, desses vários conceitos que falaste, que eu mais gosto, porque é um conceito de uma... Eu, por acaso, tenho aqui um livro que é de um autor italiano, que é este livro aqui, que eu recomendo vivamente os nossos ouvintes a consultarem, do Francisco Tonici e editora Capa Agora. É um conceito que é muito simples, ou seja, imagina, Heitor Fox, uma cidade onde as crianças podem brincar livremente, onde as crianças podem se deslocar sem obstáculos, onde não há carros em cima
dos passeios, por exemplo. E então este conceito da cidade das crianças, ele é feito e foi criado por este sociólogo italiano para pensar a cidade a partir do olhar das crianças. Ou seja, existe, por exemplo, nestas cidades das crianças, existe um conselho consultivo das crianças. Imagina, Fox, as decisões que são feitas ao nível da cidade, elas também passam por esse conselho consultivo. Ou seja, as crianças pronunciam-se sobre as decisões do conselho executivo, não é? Da autarquia, da Assembleia de Freguesia ou da Assembleia Municipal. Depois, temos um outro conceito também interessante, que é as cidades de 15 minutos, que é um conceito talvez mais recente, que está a ganhar um grande dinamismo e também muito referente na academia, que tem a ver com o conceito que se está a explorar em Paris. Em Paris, ou seja, mas na cidade de Paris, que está-se a desenvolver uma grande revolução com o espaço público, não é? Onde pretende-se que todos os jogos, qualquer pessoa que vive em Paris, num espaço de 15 minutos, ela pode ir ao hospital, pode ir à universidade, pode ir ao cinema, pode ir ao teatro, ou seja, é possível durante 15 minutos, naquele espaço de 15 minutos, tu deslocar-se a vários serviços. Isso tem a ver como eu disse há pouco, algumas orientações também da União Europeia, e também tem a ver, por exemplo, com o avanço tecnológico. Hoje, as cidades inteligentes, não é? Que é um conceito também muito emergente, tem a ver com a tecnologia. Tem a ver, hoje em dia, com uma coisa muito importante, que é, nós deslocamos de carro, de bicicleta, transporte público, mas nós deslocamos principalmente com isto. Nós deslocamos com este novo utensílio, com esta nova ferramenta, não é? Então, peço desculpas, Zé Ramalho, estar a interromper o teu raciocínio, mas tu facilmente pegas e segues de novo pela linha onde estavas. Queria só que te referisse aqui a esta questão que eu acho que é importante também referir, que é a questão das bicicletas partilhadas. Onde é que entra esta questão das bicicletas partilhadas, que é precisamente o tema da tua tese do doutoramento, aqui dentro desta mobilidade urbana sustentável? As bicicletas ou os sistemas públicos de bicicletas partilhados, que atualmente estão-se a desenvolver, na última década desenvolvem-se de uma maneira exponencial pelo mundo inteiro. Em Portugal nós temos à volta de 30 sistemas de bicicleta. Por exemplo, temos desde a cidade de Lisboa, com a bicicleta gira, até vilas como a Ruda dos Vinhos, por exemplo, que tem 2 ou 3 bicicletas também esse sistema. Ou seja, é muito importante os sistemas de partilha de bicicletas. Porquê? Porque a bicicleta é o meio mais eficiente no último quilómetro. Ou seja, quando nós temos de deslocar até 5 quilómetros, é a forma mais rápida, a forma mais eficiente e a forma mais ecológica de transporte. Porquê? Porque agora com a assistência técnica que as novas bicicletas têm devido ao avanço da tecnologia, ainda é mais fácil, não é? E mesmo na cidade de Lisboa, que havia grandes dúvidas em relação à utilização da bicicleta, ela tem ganho e hoje é possível deslocarmos dentro de Lisboa, desde do Parque das Nações, imagina, até ao Terreiro do Paço, ou então ir até à Gara do Oriente e apanhar o metro. E elas são muito importantes porque, Heitor Fox, as bicicletas são porque elas funcionam como uma espécie de uma alavanca, ou seja, as pessoas
quando tem a disponibilidade, quando existe um serviço público que disponibiliza bicicletas, ou muitas vezes a um preço muito reduzido, e há cidades que são mesmo gratuitas, as pessoas deslocam-se de bicicleta, rapidamente se deslocam de um ponto para o outro e conseguem apanhar também o transporte público, não é? Esta ligação, que hoje chamamos de intermodalidade, é muito importante. Porquê? Porque, por exemplo, eu vou exemplificar. Eu vivo na Bobadela, que é uma vila próximo do Parque das Nações. Desde que o sistema de partilhas de bicicletas está disponível, o que é que eu costumo fazer? Eu, quando tenho que ir para Lisboa, muitas vezes desloco-me até ao Parque das Nações, arrumo ou guardo o meu carro num parque público, que não pago, não é? Apanho a bicicleta e vou muitas vezes, até a Gare do Oriente e apanho o transporte público. Fox, e é fantástico. Então tu tens essa experiência de utilização. Eu não tenho. É verdade. Eu tenho. Como sabes, a minha vida académica ela tem-se desenvolvido ao longo do tempo. Pronto, eu estou a fazer doutoramento, não é? Mas já fiz o meu mestrado em gestão de empresas e procurei sempre esta tripla valência. Ou seja, por um lado, a questão profissional, não é? Como quadro superior do Instituto de Emprego, dá-me uma perspectiva de trabalho muito interessante. É um trabalho que está muito próximo da realidade da vida das pessoas e das empresas, mas também a questão da cidadania enquanto membro neste caso, enquanto tesoureiro da Junta de Freguesia que fui, ou de outras instituições, e também a vida académica. Ou seja, estas três visões ajudam-me e levaram-me a procurar sempre, através da prática, que são importantes, mas o meu interesse pelos sistemas de partilha de bicicletas tem a ver com isso. Ou seja, imagina, Fox, é colocar a sustentabilidade sobre rodas. Ou seja, é pôr em prática todos esses conceitos da responsabilidade social que eu tenho desenvolvido ao longo destes 10, 15 anos, em que temos trabalhado muito com muitos empresários. Por exemplo, a norma portuguesa da responsabilidade social, da qual eu fiz parte, em representação do Instituto de Emprego, foi algo muito relevante. Mas ao final destes anos, o que me parece é que precisamos de mais práticas, não é? Ainda hoje na Cimeira Social que está a acontecer neste preciso momento no Porto, falava-se que hoje é preciso ação, não é? Ou seja, para além dos conceitos teóricos, é necessário passar a ação. E as bicicletas partilhadas levam-me a isso, não é? Além de ter aqui um valor muito simbólico, que eu acho que muitos de nós, da nossa geração, também tivemos esse privilégio. É que na adolescência nós brincámos na rua, não é? Nos bairros, e brincámos e andámos de bicicleta. Mas depois veio o carro. O carro é fantástico. Eu quero deixar aqui uma opinião que eu não tenho nada contra o carro e tenho carro também. O que acontece é que chegamos a um momento em que nós temos que tentar alterar os comportamentos. Entendes, Heitor Fox? Ou seja, a mobilidade tem um papel muito importante. E o que é que achas que está aqui a falhar do ponto de vista da comunicação institucional? Achas que as coisas já estão preparadas, já estamos a esse nível dos 15 minutos de uma ponta a outra ponta da cidade? O que é que se passa a nível nacional, por exemplo? Muito bem. Nós temos, por exemplo, um projeto que é o projeto O Bike, que é um projeto
que leva as bicicletas ao mundo académico, ao mundo universitário. É um projeto que se tem desenvolvido ao longo de pelo menos 12 universidades e que tem sido um trabalho exemplar. Porquê? Porque esse público das universidades, os professores e mesmo o pessoal administrativo, o que é que acontece? Ao repetir, ao terem acesso a este meio de mobilidade, com o passar do tempo, esta geração, a tal geração Z, tem um outro paradigma, tem outros valores. E, portanto, há aqui da parte da gestão pública, uma grande necessidade, um investimento grande que é preciso. Com isto, eu quero dizer que, por exemplo, na cidade de Lisboa, que nós precisamos de grandes exemplos, não é? Para que esses exemplos possam ser replicados por outras câmaras, é necessário que funcionem. Infelizmente, Lisboa está a funcionar e é mesmo uma grande revolução que está a acontecer em Lisboa. Porquê? Porque, Heitor Fox, eu deslocava-me sempre para Lisboa de carro. Eu entrava para dentro de Lisboa de carro. E a partir do momento em que foi disponível haver as sistemas de partilhas de bicicleta e também existir mais ciclovias, as pessoas aparecem. Ou seja, as ciclovias são, além de proporcionar a utilização das bicicletas, elas mesmo funcionam como o melhor cartão. Um cartão de visita. Mas agora, deixa-me dizer-te uma coisa. E nós que estamos agora há poucos meses, por exemplo, das eleições, por exemplo, eu deixo aqui uma ideia, se houver algum autarca, que provavelmente haverá que possa assistir depois desta gravação, que é nas nossas freguesias, as freguesias, por exemplo, ou mesmo os concelhos, que estão muito próximos das pessoas. Eu tenho conhecimento de uma freguesia em Braga, há um presidente de junta freguesia, que utiliza uma bicicleta. Entendes, Heitor Fox? Ou seja, uma freguesia que tem um diâmetro, não é? De 5 km, que muitas vezes até menos. Esse presidente de junta freguesia usa esse mecanismo para ir contactar as pessoas, os fregueses. Ou seja, está a faltar aqui, na parte da comunicação, alguns exemplos. Ou seja, Lisboa tem este ano considerada a capital europeia, não é? Da Europeia Verde, que é algo muito, muito importante. É um bom incentivo. E, por exemplo, mesmo a bicicleta, ela só recentemente, à volta de 2, 3 anos, vai-se comemorar dia 3 de junho, o Dia Mundial da Bicicleta. Pois. Ou seja, a bicicleta, ela ganhou o estatuto de Dia Mundial, é muito importante isto. Tal que, por exemplo, como existe o Dia Mundial do Trabalhador, não é? Por exemplo, que é algo que nos toca a nós, não é? Enquanto seres humanos, o trabalho ocupa um espaço muito importante na nossa vida, não é? A bicicleta, ela hoje ganhou esse estatuto. E, por exemplo, mesmo para as ODS, que a maior parte da população pode não saber, não é? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto 2030, é impressionante como a bicicleta é um elemento que contribui para vários objetivos, não é? A bicicleta, a utilização da bicicleta contribui para quase todos os objetivos. E tu, eu antecipo-me e podes me perguntar porquê é que a mobilidade traz tantas vantagens, não é? Porquê é que nós não usamos? Porquê é que não conseguimos usar a bicicleta, não é? Não achas que há aqui um problema, Jé, permite-me também que te interrompa um pouco, que tem que ver com os exemplos, claro, e com a liderança? Sabendo nós que o ser humano é mais influenciável pelos exemplos e por aquilo que ele vê e não por aquilo que se diz, como é que não temos mais autarcas, mais políticos, mais gente com responsabilidade, personalidades públicas,
a darem o exemplo e elas próprias a utilizarem esses veículos para a sua mobilidade diária dentro da cidade. Não achas que está a falhar aqui qualquer coisa, que os nossos autarcas estão a ficar um pouco preguiçosos do ponto de vista do pensamento? É assim, eu acho que acontece um pouco tudo. Em relação a Lisboa, não, Lisboa está muito à frente, Lisboa está na rota certa. Lisboa está muito bem. Mas Portugal é mais do que Lisboa, não é? E isso foi uma coisa que me fez também estudar noutros sítios, não é? E, por exemplo, a Ruda dos Vinhos, por exemplo, tem um sistema. Claro, é um sistema mais pequeno, porque a Ruda dos Vinhos é uma vila mais pequena, mas, por exemplo, a Figueira da Foz e Cascais, por exemplo, Cascais, que eu penso que tu também conheces, já usam esses sistemas e os turistas, e não só, usam. Agora, Fox, nós temos o paradigma do automóvel, não é? Nós temos o paradigma do automóvel e nós temos também em Portugal temos também a questão, é uma questão cultural, Heitor Fox. Há aqui uma questão muito, muito importante que está em causa. Ou seja, nós fomos habituados a andar de transporte de automóvel. Mas atenção, nós fomos habituados porquê? Porque também o transporte público não funcionava, não existia. Entendes? Mas em 2019, é bom que nós temos a memória e tu sabes disso também que deslocas para Lisboa, que antes de haver este cartão único, não é? Que revolucionou a região de Lisboa de Val do Tejo, não é? Onde por um preço mínimo nós podíamos deslocar, irmos até Sesimbra, irmos até Mafra. Ou seja, dizia no outro dia um amigo meu, era preciso quase tirar um curso, um mestrado ou um doutoramento para perceber como é que nós deslocávamos, por exemplo, até Sintra, até Mafra, até Sesimbra, e agora não. O que acontece é que a medida teve um sucesso tão grande, que depois do Covid. Aliás, Heitor Fox, eu gosto até de falar muito em meu nome e em nome das minhas práticas, não para me evidenciar, mas para tangibilizar. Eu comecei-me a deslocar para Loures, para onde eu trabalho, de autocarro. Eu comecei-me a deslocar e fui muitas vezes e correu muito. Só que há uma coisa, Heitor Fox, o serviço tem que ser muito melhor, não é? Claro. O autocarro que eu apanhava de Sacavém para Loures tem que melhorar muito mais, porque houve aqui um grande boom de pessoas que utilizam o transporte público e, portanto, o transporte público tem-se atualizar, entende? Esta atualização que é necessário. Ou seja, hoje nós passamos, diremos, o homem carro, entre aspas, para o homem multimodal. Ou seja, hoje nós queremos sair de nossa casa, podemos sair da nossa casa de carro, vamos até um parque público, deixamos o nosso carro, apanhamos transporte público, apanhamos bicicleta, vamos a pé, atenção, andar a pé também é muito relevante, ou então vamos de trotinete também. Vamos até um ponto. Isso, sim. Ok. Tenho aqui uma questão que nos é levantada pelo Carlos Nunes Vaz, que diz que é dos programas de bike sharing que existem atualmente, qual o maior e o mais criativo? E quero desde já também dizer que o Carlos Vaz é fundador e senior partner da Africa Talent e do grupo A+, ou seja, é representante também de uma série de instituições e quero desde já agradecer o facto de estar aqui a ver
este webinar e pelo interesse que este tema desperta em si e também em algumas das realidades por onde ele tem também passado. Por isso, respondendo diretamente a esta questão do Carlos Nunes Vaz, o que é que tu poderias dizer dos programas de bike sharing que existem atualmente? Qual o maior e o mais criativo? Não é? Em Portugal. Sim, em Portugal, da tua experiência, claro. Muito bem. É simples. O mais criativo é o de Torres Vedras. E é criativo o sistema de bicicletas partilhadas de Torres Vedras por uma coisa muito importante, que é ele chama-se, tem um nome que é Agostinhas, as bicicletas Agostinhas. Aliás, nós sabemos, quem conhece Torres Vedras e quem conhece o desporto do ciclismo sabe da importância que teve Joaquim Agostinho, não é? Joaquim Agostinho foi o maior ciclista português de todos os tempos. O grande campeão, exatamente. E é curioso, é verdade, um grande campeão, e é curioso, Heitor Fox, o ciclismo, por isso é importante termos memória, já foi o desporto número 1 em Portugal. É que estas realidades, elas alteram-se. Ou seja, o ciclismo já foi o desporto rei em Portugal. E o que é que acontece? As Agostinhas, eu acho que os autarcas de Torres Vedras que lançaram, e também quero aqui publicamente dar a minha homenagem sentida a um grande autarca e também a um amigo também, o Carlos Bernardes, que infelizmente partiu. Deixou recentemente, infelizmente. Infelizmente. Deixou-nos. Ontem foi o funeral dele, que não podia faltar, não é? Foi arrepiante ver aquele povo todo de Torres Vedras, não é? A devolver o carinho e o amor que tinham à autarca. E eu digo isto não só por ser amigo dele e ter esse gosto, não. Trata-se porque eles foram em 2013, foram um dos primeiros sistemas partilhados de bicicleta. Aliás, o primeiro é na cidade de Aveiro, chama-se Abugas, que também pode ser provavelmente, até pelo facto de ser o primeiro sistema de bicicletas em Portugal, pode ser o mais criativo, gratuito, e nada acontece por acaso. Como sabes, em Aveiro há um núcleo muito importante, não é? A universidade, não é? A Universidade de Aveiro é algo muito relevante naquele território, não é? E portanto, tu achas que a comunidade estudantil interfere ou pode criar algum impacto na utilização das bicicletas como alternativa de transporte dentro da cidade? Pode. E há várias experiências em Portugal e no mundo fora que levam-nos a isso. E é aí que nós temos que também apostar. E com o projeto o Bike Portugal, que teve um grande sucesso e ainda está a funcionar. Porquê? Porque esse público universitário, ele também está mais sensível para esta questão da mobilidade e também da questão da sustentabilidade e, portanto, quer passar mais à prática, ou seja, é uma juventude que tem outros valores, não é? Todas as gerações têm as suas referências, não é? E essa referência desta geração, da geração Z, por exemplo, a última, não é? É uma geração que valoriza muito um conceito muito importante, que é o conceito de partilha. Ou seja, pela minha pesquisa, por exemplo, aqui no Parque das Nações, não é? Que é uma zona onde vivem pessoas com um certo nível financeiro e literário. Lá eu já tive a possibilidade de entrevistar várias pessoas e vários jovens e esses jovens, eles não querem compromissos no sentido que o sharing, esse conceito de sharing, aliás, o sharing
ou seja, partilha, eles preferem alugar, preferem usar, preferem utilizar de acordo com as necessidades do que ter um compromisso. E ter Fox, há uma esperança, há uma enorme esperança também com essa geração, porque elas preferem mesmo. E há uma coisa que eu pensei que tu fosses me perguntar, que há pouco falámos, não é? Mas como o tema é tão transversal, que a pessoa quer este carisma, este dogma que existia sobre a utilização da bicicleta, Heitor Fox está ultrapassado. Ou seja, hoje a sociedade, os nossos colegas dos nossos trabalhos, a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas da faculdade, valoriza-se as pessoas que utilizam estes transportes. Não é? Precisamente. José, e diz uma coisa, relativamente aos valores, tu que tens essa experiência e que já experimentaste vários destes sistemas pelo país fora, o que é que tens a dizer relativamente aos valores cobrados para a utilização dessas bicicletas? É algo apelativo? É algo que pode inibir que mais pessoas possam utilizar esses meios ou não? O que é que te parece? Tendo em conta também que tu trabalhas na porta da crise e sabes perfeitamente qual é o custo de vida e o que é que as pessoas sofrem em Portugal. Sim, é verdade. Falaste da porta da crise. Eu trabalho num centro de emprego com muito gosto, não é? E tenho essa percepção muito, muito real, não é? Da vida das pessoas mesmo, não é? E o que acontece, olha, Heitor Fox, a experiência, vou-te falar da experiência europeia, ou seja, no início, e também posso falar da Bugas, em Aveiro. O que acontece Mas peço desculpas, não te esqueças da questão que eu coloquei relativamente aos valores, que é muito importante também os nossos ouvintes e as pessoas que estão lá por casa tentarem perceber realmente se será pelo valor que elas não irão utilizar as bicicletas partilhadas. Eu penso que os valores, talvez em alguns sistemas poderia ser gratuito, mas também existem experiências, não é? Que quando os serviços são gratuitos, existe aqui da parte dos utilizadores, não tratam bem as bicicletas. E então há aqui uma dualidade, não é? Há aqui um problema. Se tu ofereces um serviço gratuito, tens aqui algum problema. Agora, também acontece aqui outro sistema. Por exemplo, atualmente a maior parte as pessoas deslocam-se com isto, não é? Claro que se deslocam a pedalar na bicicleta, não é? Mas é necessário muitas vezes o telemóvel, não é? Ou também um cartãozinho. Por exemplo, em Torres Vedras é um cartão. O que eu acho é que, sabes, Heitor Fox, tem que ser adaptado a cada realidade. Imagina, se tu tivesses responsabilidades públicas para implementar um sistema de bicicletas, por exemplo, em Campo Maior, ou em Setúbal, ou em Leiria, se calhar tu poderias, talvez, ou não cobrar alguma prestação, não é? Ou então, se tu, por exemplo, estás na Figueira da Foz, por exemplo, que tem ou em Cascais, que também é utilizado muito por turistas, que sequer tu tens de cobrar, não é? Tu tens que ajustar às necessidades do utilizador. Mas eu posso dizer, para a experiência, que na cidade de Lisboa, apesar de eu não utilizar todos os dias, eu comprei um passe mensal, um passe anual. E o passe anual, Heitor Fox, é 25 euros, não é? 25 euros. Então é um valor acessível, não é? Estamos aqui a falar de 25 euros e está a menos de 2 euros por mês. Aliás, dá para 24, portanto dava 2 euros. Portanto, é mais ou menos um valor aceitável. 2 euros por mês está bastante aceitável. Eu tenho aqui uma questão também colocada pelo Carlos Nunes Vaz, que diz o seguinte: Carlos José Ramalho, e as minhas desculpas se já falou disso, mas só agora comecei a ver o vosso live.
Pelo que sei, as Bike Shared Programs tiveram a sua origem em Amsterdã em 1965. Na altura não havia qualquer custo, mas talvez por esse motivo não existia qualquer cuidado com os equipamentos, precisamente aquilo que acabaste de referir. Não haveria atualmente uma forma de se manter esse mesmo sistema sem custos, mas garantindo maior segurança e cuidado das bicicletas? Hoje já é possível usar a tecnologia de GPS, já é uma tecnologia em que a bicicleta ela é controlada por essa via, ela não precisa estar trancada, não é? Não precisa ser entregue num sítio, não é? Eu acho que essa partilha ou essa deslocação das bicicletas para todo lado, ou seja, imagina, eu necessito da bicicleta para um determinado sítio e se nesse sítio não houver um posto de bicicleta para deixar, não é? Isso condiciona, entende? Ou seja, até o próprio conceito que é curioso, a mobilidade, não é? Ou seja, eu preciso ir a uma loja e que fica fora daquele circuito, pode haver aqui alguma dificuldade. Mas ainda respondendo a essa questão, eu queria falar de uma coisa que é muito importante. Uma questão que toca aos nossos territórios, que é a economia e tem a ver com a economia local. Ou seja, está mais que provado, por vários estudos e não só, quando tu utilizas bicicletas partilhadas, tu vais a lugares que não ias, como é óbvio, utilizando transporte público ou utilizando carro, então carro ainda menos, não é? E mais do que isso, tu consomes muito mais localmente, o que é muito interessante, ou seja, há aqui um forte argumento. Por exemplo, eu vejo muitas vezes campanhas de promoção do comércio local. No comércio local, compro no comércio local, compro aqui. E o que acontece? Muitas vezes não é por nós colocarmos cartazes, não é? Mulpis, ou dar cartões que nós vamos conseguir deslocar as pessoas ao comércio local. Por isso é que eu gosto também muito desta área da mobilidade, não é? Nós temos que inovar. E aqui, eu deixo aqui outro repto, ou seja, é porque este investimento na mobilidade, e neste caso dos sistemas partilhados de bicicleta, não é? Ele traz essa vantagem para a economia local. E, portanto, quando tu decides investir uma parte do teu orçamento público num sistema destes, tu estás a trazer várias vantagens. Ainda não falámos das vantagens a nível de saúde. Claro, então, que é precisamente das mais importantes, não é? Das mais importantes. E das mais visíveis, não é? Aliás, Heitor Fox, são tantos os milhões, mas são tantos os milhões de vantagem que se poupa no orçamento de Estado para evitar doenças. Uma das vantagens da mobilidade, neste caso, da utilização das bicicletas, ou mesmo andar a pé, é a questão física. Aliás, eu confesso que eu até tenho um pouco de vergonha. Tenho um pouco de vergonha enquanto português. Porquê? Portugal... Não, tu estás a rir, não é? Mas eu não tenho vontade nenhuma de rir. Porquê? Porque, apesar deste movimento todo que agora que nós tivemos, agora das caminhadas, das pessoas saírem de casa, quererem, a verdade é que nós, portugueses, temos muita pouca educação física. Eu nem vou dizer a estatística. Nem vou me referir à estatística, que é para nós não termos aqui um ataque de coração, um AVC, não é? Ou envergonhamos mais. Portanto, isto aqui iria levar-nos também a outras áreas, desculpa lá, Zé Ramalho, que tem que ver também com a parte da educação, tem que ver com o investimento, que tem que ser feito a um nível mais profundo, não é?
sabendo que, pronto, que estamos com novas realidades, é necessário também ideias mais criativas e depois também apoiarem-se em estudos mais científicos do ponto de vista da comunicação. Como é que nós podemos influenciar, no fundo, o comportamento humano? De que forma é que as pessoas se deixam influenciar pelas boas práticas e que não é necessariamente pelos argumentos muitas vezes lógicos que achamos que basta colocar num panfleto publicitário ou criarmos um pequeno vídeo e que vamos condicionar ou influenciar positivamente o comportamento das pessoas, dos cidadãos. Portanto, é muito mais do que isso, é preciso investir mais na ciência, é preciso investir mais em tecnologias que permitam ir um pouco mais além, para além daquelas perguntas mais óbvias e básicas que muitas vezes fazemos para sabermos a opinião das pessoas. Portanto, tu melhor do que ninguém sabes, porque tens também acompanhado junto da neurocomunicação todo o trabalho que temos vindo a desenvolver e sabes que estas questões interferem diretamente, principalmente quando as pessoas não estão sequer sensibilizadas para determinadas realidades, e ainda bem que temos tido também a oportunidade, no âmbito do Estrategizando, de falar não apenas em temas políticos, mas também em temas sociais, históricos e temas que dizem respeito a todos nós. Eu tenho aqui duas questões, José Ramalho, também de dois participantes, um deles que coloca qual é o impacto do teletrabalho da pandemia na mobilidade das cidades. Excelente. Eu só queria aproveitar essa deixa que falaste, que é muito importante. Falamos já de um paradigma que tem a ver com o paradigma do automóvel, não é? Toda esta cultura do automóvel que nós temos, não é? Agora, acontece que quando falas na comunicação, temos aqui outra questão que é outro paradigma, que é como é que nós vamos, e essa é que é talvez a pergunta do milhão não é de dólares, mas de euros, não é? Como é que nós vamos ajudar a mudar o comportamento, não é? Aliás, na estratégia nacional de mobilidade, não é? Existe mesmo essa pergunta na estratégia, não é? Porquê é que existem tantas vantagens na mobilidade, porque é que nós, seres humanos, não tomamos? Não é? Se temos um caminho correto, porque é que nós não fazemos? E aí entramos numa área também muito fascinante que nós temos trabalhado com a neuroestratégia, que é algo que é muito relevante, que é pensar não a comunicação na perspectiva de quem quer passar a mensagem ou quem vê o produto, mas sim da forma como funciona o nosso cérebro. Como é que nós, seres humanos, funcionamos? Não é? E aí, eu queria dizer que estas campanhas, não é? Estas campanhas que se fazem de mobilizar, por exemplo, nós sabemos que através de um exemplo as coisas funcionam muito bem. Aquilo que a gente falou há pouco atrás, ou seja, eu gostava por exemplo, que muitas pessoas que defendem, por exemplo, a sustentabilidade, que defendem estas causas, não é? Figuras públicas e não só, que passassem à prática. Ou seja, precisamente porque é uma questão de exercício da liderança. Portanto, não é aquilo que dizemos, mas sim aquilo que fazemos. Muito bem, Dr. Fox. Agora, voltando à pergunta, interrompo sempre que eu posso me perder, esses temas são muito entusiasmantes, não é? São muito vastos e nós vamos ter que acelerar, porque temos agora 7 minutos no máximo para esta nossa conversa. Portanto, respondendo à questão que foi colocada, qual é o impacto do teletrabalho da pandemia na mobilidade das cidades? O impacto está a ser enormíssimo. O teletrabalho também funciona, eu vou recorrer aqui a outra analogia, outra alavanca, ou seja, com o teletrabalho
nós precisávamos, poupámos milhares de quilos de CO2, porque muito do trabalho podemos fazê-lo a partir da nossa casa. No mundo académico nós já fazíamos isso, já fazíamos formação à distância, mas hoje as empresas percebem e as pessoas entendem que parte do nosso trabalho pode ser feito em casa. Ou seja, poderá haver aqui uma situação mista, não é? Poderá haver uma situação em que nós podemos, 2 ou 3 dias, podemos ir, por exemplo, ao escritório e podemos voltar a fazê-lo em casa. Mas é óbvio que haverá. E nós, como estamos, a maior parte da nossa oferta de trabalho é no setor terciário, nós podemos fazê-lo, não é? E, portanto, o impacto é enormíssimo. Eu diria mais, as cidades vão mudar, e alguns sítios já vão mudar, porquê? Porque todo aquele conjunto de escritórios que existia, eu penso que tu sabes disso também, já há algumas multinacionais que estão que cortaram rigorosamente com isso, ou seja, os seus trabalhadores vão começar a trabalhar exclusivamente de casa. É uma mudança de paradigma. Aliás, este tema, como é um tema que é um tema tão desafiante e tão transversal, quando alguém pensa que vir alguém a andar de bicicleta, ou caminhar, ou andar de trotinete, parece uma coisa simples, não é? Parece algo simples, mas mexe em tantas áreas que eu até propunha mesmo, Heitor Fox, que nós pudéssemos depois abordar no outro dia outras dinâmicas, outros olhares, não é? Sobre isto, não é? Sim, eu tenho aqui mais uma questão do Carlos Nunes Vaz, que ele diz que, voltando à questão da criatividade, aliás, estou a ler uma prévia porque a pergunta está maior do que caberia aqui no ecrã, que é: voltando à questão da criatividade, não seria execuível as câmaras municipais juntarem esforços e apelarem ao envolvimento ativo das organizações, se implementarem mais circuitos de bicicletas partilhadas? Por exemplo, incluindo nuances onde se ressalvem os cuidados a seguir com a nova realidade que todos vivemos, seja com pequenos outdoors nos pontos de recolha e entrega dos equipamentos, com a publicidade dessas empresas em combinação com pequenos diretórios de cuidados a seguir. Bem, eu acho que nós temos que agradecer ao Carlos. Excelente, o Carlos está aqui com propostas efetivas. É por isto que esta área é tão desafiante. Eu acho que aqui nós podíamos sempre inovar na nossa vida, não é? Podíamos sempre inovar, mas esta área, como diz o Carlos, é transversal. Porquê? Porque imagina, Heitor Fox, o nosso planeta, se há uns anos atrás havia um conjunto de pessoas que achava, que alertava, bem, temos que ter cuidado, o planeta não vai durar a vida toda, as alterações climáticas estão a ter impacto, está a haver um gelo, todos os anos há mais incêndios, todos os anos acontecem catástrofes, a qualquer momento acontecem catástrofes da natureza. Eu acho que hoje é um desígnio enorme e temos a importância da comunicação. Lembra-me uma coisa importante, a Greta Thunberg, não é? Ganhou aquele prémio Nobel, ou seja, a importância é isso mesmo, a importância da comunicação. Por isso é que acho que o Carlos falou uma coisa muito interessante. Nós estamos nas vésperas das eleições autárquicas, não é? É um momento muito importante, é muito importante. As autarquias têm um papel muito decisivo na vida das pessoas e, portanto, há pouco, quando tu disseste das cidades, as cidades inteligentes, as cidades das crianças, por exemplo, em Portugal nós temos isso, não é? A cidade dos arcebispos, a cidade da juventude. Eu acho que é um belíssimo mote para que à volta da mobilidade que nós pudéssemos fazer, não é? E aqui que estamos à volta de Lisboa, é necessário haver
essa conexão. Aliás, Fox, a palavra-chave vai-se chamar partilha, cooperação e também sustentabilidade, não é? Ou seja, práticas de sustentabilidade, e isso pode ser um forte argumento para que um território ou um município possa conectar todo este circuito. E tem uma economia verde muito importante. Aliás, mesmo para terminar, devemos estar quase a sair, o novo programa, a famosa Bazooka, não é? E não só o novo programa europeu, o Pacto Europeu Verde, há muita dotação, muita verba disponível para isso. E é uma excelente hipótese de financiamento para todos nós, não só para o empreendedorismo, mas também para as autarquias mobilizarem-se para esta causa, entendes? Eu acho que é uma belíssima causa. Entendo perfeitamente, e Zé Ramalho, eu sei que tu és um especialista nessas áreas. No entanto, permite-me só deixar uma sugestão, neste caso, tendo em conta que tu muitas vezes tens reuniões com várias instituições, e pegando aqui nas palavras do Carlos, que já interviu aqui várias vezes com excelentes intervenções e críticas também, propostas, e sendo uma pessoa tão viajada e vivendo fora de Portugal, terá, por sua vez, experiências e conhecimento de outras práticas que possam ser bastante interessantes para nós utilizarmos aqui a nível nacional. Por que não haver aqui uma lógica de intervenção conjunta com os portugueses que vivem lá fora e que eventualmente tenham algo a dizer acerca destas práticas, que podem ser também bastante interessantes nós podermos aprender com eles, até porque muitos deles vivem em países onde as bicicletas são utilizadas no dia a dia e se calhar numa lógica de gestão completamente diferente daquela que nós temos cá em Portugal. Portanto, eu deixava-te ficar esta sugestão de haver um canal que permitisse juntar pessoas que estão fora de Portugal e que pudessem contribuir também com as suas opiniões e as suas sugestões. Estando mesmo em cima do acontecimento, já passou precisamente 60 minutos, que era o tempo que nós tínhamos para esta live. Zé Ramalho, eu quero agradecer imenso a tua presença e dizer-te que fica já a promessa de um próximo live, que tem que ver com uma outra temática da sustentabilidade, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, não é? Portanto, que é aquele tema e aquele título tão pomposo e tão, por vezes, tão complexo, que é necessário traduzir isto para uma linguagem mais jovem e mais simples, no sentido de podermos passar essa comunicação da forma mais fácil. E como a comunicação é para nós algo muito importante e muito relevante, e tem que ver também com as investigações e pesquisas que temos vindo a desenvolver no âmbito do neuromarketing e no âmbito das neurociências aplicadas à comunicação, gostava agora de te dar um minuto no máximo para que pudesses dizer umas últimas palavras, se assim o entenderes. Bem, sim, eu quero dizer que as cidades estão em mutação. A questão da pandemia veio acelerar todo este processo. Existem grandes oportunidades para todos nós. Existe a possibilidade do investimento público no território através dos sistemas partilhados de bicicleta. E vejam na questão da mobilidade uma questão essencial que está por trás disso, que é, Heitor Fox, estilos de vida. Ou seja, mesmo nós que já estamos nos 50, é possível, e acreditem que é possível mudar para melhor, mudamos as nossas práticas para que o Rafael, que é o meu filho, e os Rafaéis de todos os portugueses possam usufruir
usufruir daquilo que nós usufruímos. Porque eu brinquei na rua do meu bairro, tive essa possibilidade de brincar no bairro. O meu filho não brinca no bairro. Não brinca. O meu filho não é? Já tem 11 anos e não brinca como eu brinquei na rua. São outros tempos e tempos diferentes, não é? Portanto, tendo em conta estas realidades e pegando aqui nas palavras do nosso amigo Carlos Vaz, e uma vez que participou tão ativamente, vou deixar as últimas palavras dele, talvez um próximo live envolvendo pessoas de vários quadrantes e realizarmos um brainstorming. Obrigado, Heitor e Ramalho. Obrigado nós, Carlos Nunes Vaz, pela tua participação, e acredito que todos nós saímos daqui um pouco mais ricos e, tendo em conta a nossa experiência, temos a certeza absoluta que os próximos lives serão também acompanhados com o mesmo interesse que este despertou. Muitas vezes os horários não são compatíveis, no entanto, tendo em conta os temas, as pessoas depois têm a possibilidade nos melhores momentos poderem debruçar-se e ver com mais pausadamente, portanto, aquilo que acabaram por perder nos diretos. Por isso, Ramalho, muito obrigado mais uma vez em nome do Estrategizando, e muito obrigado a todas as pessoas que aqui estiveram connosco e que venham a ver este nosso webinar, e até uma próxima. Um forte abraço. Obrigado. Um forte abraço e coragem. Vamos mudar de práticas. Precisamente. Um abraço. É isso. Um abraço, Carlos. Um abraço.